Bom dia, meu nome é Marina e agora eu vou apresentar o porquê tem essa correlação da floresta amazônica, a umidade oriunda que ela tem, com as secas que teve aqui no Sudeste. No verão de 2014, a seca mais intensa e duradoura dos últimos 50 anos castigou o Sudeste brasileiro. A região produz mais de 60% das riquezas nacionais e boa parte da eletricidade do país, além de abrigar mais de 80 milhões de pessoas. A falta de chuva causou muitos prejuízos. Prejuízos na agrícola, em especial muito no café e na soja, porque a gente exporta e importa para vários lugares do mundo. E muitos problemas evidentes de abastecimento nas cidades. Alguns estudos publicados naquela época de 2014, 2013 sugeriam que as secas, naquele caso, daquele ano, fossem formação de bolsões de ar quentes sobre o oceano próximos às costas, que teriam se estendido pelo continente e impedindo a chegada de nuvens carregadas de umidades vindas da Amazônia. Então, portanto que os regimes de chuva do Brasil dependiam muito da floresta amazônica, pois ela emite muito, muito, mas muito, muito parte do ar úmido que condensa toda a forma de chuva em outras regiões do país, não só no Sudeste, mas tipo, em vários outros lugares. As secas ocorridas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste do Brasil do ano de 2014, 2013 começou, mas 2014 é que mais ficou, mais se agravou. Ocorreram em grande parte por conta dos sucessivos desmatamentos que tinha naquela época da floresta amazônica. Foi naquela época de 2013 e 2014, foi constado que duas Alemanhas foram retiradas de só desmatamento da Amazônia. Então, quer dizer, cabia duas Alemanhas. De tanto que desmataram a Amazônia, cortaram duas Alemanhas da Amazônia. É muita coisa. Então, isso traz um desequilíbrio no clima gigantesco. De tal forma que é importante perceber que o processo de destruição da Amazônia continua ocorrendo e haverá grandes impactos. Em 2013 e 2014 foi só uma gota d'água, é só um começo. Mas agora, começando mais agora, que tem mais indústrias e muitas mais coisas, isso pode voltar a se repetir. A destruição na Amazônia e o impacto que ocorreu nas chuvas do Brasil, gerando alterações climáticas em todas as ordens dos nossos estados, com aumento de temperaturas e ocorrências mais frequentes de secas rigorosas. Olá, bom dia. Meu nome é Vitor Hugo e hoje eu vou falar sobre a relação entre a umidade oriunda da floresta amazônica. A Amazônia é um dos mais importantes biomas do mundo, pois possui uma gama variada de funções ambientais, principalmente no sentido de preservar os recursos hídricos da região onde habita. Além disso, destaca-se a grande produção de umidade por parte da vegetação, que ajuda a aumentar o regime de chuvas. Para entender essa questão, é preciso considerar o conceito evapotranspiração, que é a perda d'água da vegetação para o meio ambiente, em forma de transpiração ou evaporação. No caso da Amazônia, a floresta recebe uma grande carga de umidade advinda do Oceano Atlântico, que provoca chuvas na região. Nesse caso, a produção de umidade na Amazônia ocorre em larga escala, como centenas de milhões de litros d'água em forma gasosa ao longo do dia, formando uma massa de ar que se desloca para outras regiões. Geralmente, graças aos ventos alísios, esse ar úmido desloca-se em direção ao oeste, onde encontra um paredão formado pelas montanhas da Cordilheira do Andes. Existe um projeto liderado por vários especialistas da área climática, meteorológica e de ciências da Terra, chamado de Projeto Rios Voadores da Amazônia. Nesse projeto, avaliam-se a grande quantidade de ar úmido gerada pela floresta e sua importância para o clima do Brasil e também de outras partes do mundo. Portanto, parte das chuvas que ocorrem nas regiões Sudeste, Sul e principalmente Centro-Oeste é derivada da movimentação do ar, carregando com umidade oriunda da Amazônia, o que revela sua importância ambiental.
Se a devastação desse importante bioma continuar ocorrendo com o avanço da fronteira agrícola sobre o meio natural no Brasil, as consequências poderão ser graves, pois haverá um desequilíbrio que afetará diretamente o regime de chuvas e o clima de um modo geral. A consequência disso será a proliferação de períodos de seca extrema e até a extinção de alguns recursos d'água, que nascem em regiões completamente pela umidade advinda da Amazônia. Bom dia, professor. Hoje eu vou falar um pouco o que foi que caiu no bolso do Brasil, qual foram os prejuízos que a seca em 2014 e 2013 trouxeram para o nosso país. Bom, o principal lugar atingido foi a geração de energia hidrelétrica. O maior reservatório de abastecimento humano de água, o sistema da Cantareira, atingiu em janeiro de 2015 seu menor volume histórico de armazenamento em 5%, forçando o governo do estado de São Paulo a instalar um sistema de bombeamento para trazer águas de profundidade jamais utilizadas, visando evitar o colapso de abastecimento da cidade de São Paulo. Em tal situação, o conflito com os múltiplos se agudiza, porque a operação do reservatório, cuja prioridade é a geração de energia elétrica, acaba por trazer dificuldades se não impedir a utilização das águas para navegação, irrigação, pesca e lazer, entre outros. O nível de redução das águas também afetou outras formas de economia, como o turismo nas praias artificiais em torno do lago, a piscicultura baseada na criação de tilápias em tanques de rede por cerca de 40 produtores e a pesca artesanal, além de faltar água para a irrigação de plantações. Tendo 70% do público reduzido no verão. Com o turismo reduzido, as lojas de pesca, quiosques e atrações ficaram com prejuízo, pois as vendas também diminuíram. Os empresários do setor aquícola, nesses anos antes da crise, empregavam cerca de 3 mil pessoas diretamente. Logo após a crise, esse número caiu por 30%, levando com menos pessoas trabalhando e mais gente desempregada, gerando assim uma crise não só no sistema aquícola como no país. Foi isso. Bom dia, meu nome é João Caes e eu vou falar sobre a crise elétrica que aconteceu entre 2013 e 2014. A crise ocorreu por uma soma de fatores. As poucas chuvas, a falta de planejamento e a ausência de investimento em geração de transmissão de energia. Com a escassez da chuva, o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas baixou e os brasileiros foram obrigados a racionar a energia. Mais de 90% da energia é produzida nas hidrelétricas, que dependem de água em níveis adequados em seus reservatórios para gerar energia. Infelizmente, em 2013, a ausência de chuvas foi uma das maiores nas últimas décadas, prejudicando a oferta de energia. Por isso, os consumidores tiveram uma meta a cumprir: reduzir o consumo de energia em no mínimo 20%. Mas mesmo com a redução do consumo, a população continuou dependente de um dos fatores que causaram a crise da energia: as chuvas. A meta de redução de 20% só teria resultado para os reservatórios das usinas se chovesse pelo menos 75% da média entre junho e novembro. Caso contrário, os apagões seriam inevitáveis. Essa situação é resultado de um padrão de desenvolvimento sem planejamento, que consome muita água e energia e não protege os mananciais. A distribuição dos recursos hídricos no país maximiza o problema, já que 68% da água brasileira está na região norte, onde vive apenas 7% da população, ao contrário das regiões sudeste e nordeste, onde encontram-se 43% e 29% da população respectivamente, mas contam com somente 7% e 3% da disponibilidade hídrica. E foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.